Muito bem, gente. Então vamos lá, mais uma live. Legal. Ótimo. Hoje eu vou dar continuidade, né, ao tema da live passada, ok? Não sei se todos que estão presentes aqui estavam na live passada, onde eu falei sobre a lógica de construção de movimentos que tem por trás do método, né? E eu falei um pouco mais sobre a estrutura básica de trabalho, né? Falei bastante sobre o sistema básico. E hoje eu vou dar continuidade nesse assunto, pensando nessa questão, né, de construção de movimentos, mas eu vou falar da transição entre o sistema básico para o intermediário. E na verdade, eu acho que a primeira coisa que vocês precisam entender, antes de eu realizar relembrar um pouquinho o que a gente falou na live passada, os objetivos dessa live, eu até separei aqui. A primeira coisa é a gente ir criando, na verdade, uma estrutura de raciocínio, né? Uma estrutura de raciocínio lógico e uma estrutura de raciocínio pautada principalmente por um pensamento, né? Que vai relacionar sempre o sistema que a gente tem na mão, né? O método, e um pouquinho também do nosso sistema humano, ou seja, da cinesiologia, ok? Então, muito mais do que a gente ficar só na decoreba de exercícios, né? A gente precisa desenvolver estruturas de raciocínio para que a gente consiga estabelecer processos com o nosso aluno e a partir daí construir, na verdade, uma evolução, né, com ele. Então, desenvolver um raciocínio lógico é um ponto importante, ok? Isso, na verdade, vai dar liberdade para vocês, tá? Depois, a gente desenvolver um sistema de pensamento prospectivo. O que significa isso? Significa que, o item 3 também está relacionado com isso, quando eu conheço o sistema, quando eu conheço, por exemplo, eu quero levar o meu aluno para o sistema intermediário. O sistema intermediário ele é composto, né, por uma série de estruturas de exercícios, né? No Reformer tem uma estrutura de exercícios que um exercício se conecta com o outro, e etc. Quando eu quero levar o meu aluno para esse lugar, eu preciso conhecer esse lugar. A partir do momento que eu conheço, eu consigo estabelecer um pensamento prospectivo no sentido de que tudo que eu estou fazendo agora, nesse momento, tem a ver com uma visão de futuro que eu já tenho. Faz sentido isso para vocês? Tá certo? Então, eu sei aonde eu quero ir com o meu aluno, né? Eu conheço o sistema, só que para eu chegar lá, eu preciso desenvolver processos. E nem sempre esses processos eles estão dados dentro do sistema, né? Às vezes são conexões que você vai estabelecendo com o seu aluno, né? De acordo principalmente com uma estrutura de pensamento que eu vou passar para vocês aqui hoje. Ok? Então, eu falei de desenvolver um raciocínio lógico, né? Pensando na relação entre conhecer o sistema e a cinesiologia. Eu falei de desenvolver um pensamento prospectivo, conhecer o sistema para saber exatamente aonde eu vou chegar lá com o meu aluno lá na frente e a partir daí começar já a estruturar os processos para chegar lá, ok?
e um certo conhecimento também, né, da cinesiologia, de como as cadeias articulares se relacionam, de como as cadeias musculares se relacionam, para que vocês possam fazer, na verdade, essa transição e percorrer esse caminho com os alunos de vocês, sempre colocando a individualidade do aluno, né, como na verdade, um elemento fundamental. Tá bom? Então, essas 3 ou 4 coisas que eu falei para vocês, elas são muito importantes a gente ir desenvolvendo. E a gente desenvolve isso, primeiro, conhecendo o sistema, né? Segundo, tendo a própria experiência nossa, né? Como praticante, como aluno, né? No sistema. E depois, estudando também o sistema. Ok? Estudando o sistema. Então, claro que você precisa, quando você vai passar de uma estrutura básica para uma estrutura intermediária, você precisa parar e olhar os exercícios. Fazer uma análise desses exercícios, né? Eu vou falar um pouco mais sobre o Reformer, como na verdade uma estrutura didática, né? Para a gente desenvolver esse raciocínio, mas depois vocês podem levar isso também para o MET. Então, eu preciso entender quais são os exercícios que vão entrar além do básico no Reformer. E a partir daí, eu coloco eles num papel, olho, vejo, analiso, né? Tá certo? Então, tudo isso faz parte do seu papel enquanto um professor. Tá bom? Muito bem. Até aqui tudo bem, gente? Vocês vão conversando comigo aí, tá bom? Então é o seguinte, ó. Como eu falei que essa live é uma live continuidade da live passada, na live passada eu falei algumas coisas importantes. Eu falei que o método Pilates, ele tem uma lógica por trás. Essa lógica, ela está relacionada com o nosso desenvolvimento neuropsicomotor, tá certo? E isso significa que a gente, na verdade, vai desenvolver com o nosso aluno, né, uma estrutura de movimentos. Né? A gente vai, na verdade, educar o nosso aluno de forma consciente. Primeiro com uma estrutura de movimentos mais primária, colocando mais os enrolamentos, principalmente, como um fator fundamental para depois conquistar a nossa verticalidade, conquistar o nosso endireitamento, tá certo? A gente vai percorrer esse processo. Eu falei tudo isso na live passada. Eu falei de quais são as condições para uma boa verticalidade. E quando eu falo verticalidade, eu não estou falando só de estática, eu também estou falando de dinâmica, ok? Ou seja, o que é estar em pé, tanto do ponto de vista estático como do ponto de vista dinâmico, né? E estar bem. E aí eu falei de algumas condições para que isso pudesse estar acontecendo, né? Então, alinhamento dos centros de massa, né? Isso pegando principalmente a estática, né? Eu falei da condição dos pés como uma unidade de enrolamento, da importância da funcionalidade dos pés, né? De empurrar o chão para conquistar uma boa vertical. Eu falei da importância da bacia, né? Como uma estrutura ali do nosso corpo, um segmento importante para que haja, na verdade, essa transferência de energia de baixo para cima. Então, de uma boa coaptação, né, sacroilíaca, de uma bacia vertical, né, onde essa comunicação possa acontecer dos membros inferiores para o tronco, né, onde há uma transmissão de energia, né, uma transmissão de forças e de uma boa conexão ali da caixa torácica, né, para que, na verdade, tudo isso possa chegar até pescoço, cabeça. Ok? Então eu falei, na verdade, de uma estrutura, né, de coordenação motora, né, de educação motora, onde a gente ensina o aluno, na verdade, a estar em pé,
a empurrar o chão, né, a construir forças, ok? E aí falei da importância dos enrolamentos para tudo isso, né? Quando o cliente chega com uma dor aguda, como o sistema clássico é aplicado? Você sairia, por exemplo, do intermediário para o básico naquele dia ou não? Sim. Se isso for conveniente, sim. Não é uma coisa fixa, né? Não é uma coisa fixa. Se eu precisar retroceder qualquer tipo de processo, a gente volta atrás sem problema nenhum. Interromper um pouco essa construção em função, na verdade, de uma dor, né? De um desconforto, de uma questão aguda, sem problema nenhum. Você pode e deve fazer isso, né? Tá bom? Não é não tem nada rígido. Nada, não tem nada rígido. Tudo vai depender um pouco de algumas coisas, vai depender do aluno que está na sua frente, né? Ok? E é como eu estou falando, o mais importante é você desenvolver uma estrutura de pensamento e não seguir uma sequência de exercícios. Até porque, para você ensinar, por exemplo, você sair de uma estrutura do reformer básico e introduzir o reformer intermediário, para essa lógica de pensamento que eu vou ensinar para você, não dá para você, na verdade, pegar a sequência do reformer intermediário e começar a ensinar um exercício depois do outro dentro dessa própria estrutura que está aqui. Porque não seria coerente com a estrutura de pensamento que eu vou mostrar para você aqui hoje. Ok? E vocês vão entender isso até o final da aula. Ok? Porque, por exemplo, eu vou falar um pouco disso mais para frente, tá bom? Beleza? Muito bem. Então, relembrei um pouquinho da live anterior, né? Da live básica, ok? Quem não assistiu essa live básica e está aqui e quiser ver essa live, ela está no meu canal, disponível no meu canal no Telegram, o canal Galera do Pilates, ok? Para você acessar esse canal, entra pelo link da minha bio, na minha página aí do Instagram, clica lá, aí você vai achar o canal do Telegram, você clica e já entrou no canal, tá bom? E aí a live já está lá disponível, se você quiser ver essa live da semana passada, ela vai complementar bem o que a gente está falando agora, tá? Muito bom. Então, galera, a primeira coisa importante, né, que a gente precisa entender, vamos pegar o exemplo do reformer, tá? Ó, eu vou pegar o exemplo do reformer, o sistema intermediário, ele é muito mais amplo do que só o reformer, ok? E a gente precisa sempre saber que a minha aula no sistema clássico ela tem 3 partes. A primeira, que é a parte da sequencialização, onde tem mais match e reformer. A segunda parte é da individualidade, onde a gente vai pegar mais os exercícios dos outros aparelhos, ou para construir essa primeira parte, e é sobre isso que eu vou falar hoje, ou para trabalhar questões mais da individualidade do aluno, ok? E a terceira parte, que é a parte dos exercícios de finalização, tá bom? Então, eu vou pegar primeiramente o exemplo do reformer, para a gente entender essa estrutura de raciocínio, ok? Quando eu pego o sistema de exercícios do reformer, do sistema básico, ele tem praticamente uma série lá de 9 exercícios, né? Todos esses exercícios dentro de características muito mais plano só sagital, né? Ainda muito pouco plano transversal, muito mais presentes mais as flexões, só uma extensão, uma primeira educação de extensão vai entrar no reformer, ok? E algumas outras características que vão estar presentes na estrutura básica. A gente vai sair desse básico e a gente vai partir para um intermediário, onde a gente sai de 9 exercícios e nós vamos para 20 exercícios. Tá certo? Nós vamos para 20. E desses 20, a gente vai ter, na verdade, já todos os planos de direção. Então, além do plano sagital, entra muito também plano frontal, principalmente vai entrar também o plano transversal, né, os movimentos de torção, ok?
as extensões da coluna já vão entrar de uma maneira muito efetiva, tá certo? Então, é aí que começa a entrar o nosso raciocínio. Como fazer esse processo? Como fazer essa transição? Tá certo? Então, uma primeira regrinha básica, simples e importante é essa estrutura de pensamento. Do conhecido para o desconhecido. O que isso significa? Significa que se eu tenho que inserir mais 20 exercícios e eu vou ter que começar a escolher quais exercícios eu vou ensinar primeiro, porque eu não coloco, gente, vocês têm que ter essa noção que eu não vou colocar todos os exercícios logo de uma vez para o aluno. Tá certo? Eu não vou colocar todos de uma vez. Eu vou ter que começar a fazer escolhas. Então, quais são os exercícios que eu vou começar a ensinar primeiro desse sistema intermediário, pegando o exemplo do Reformer? A gente poderia falar sobre o MET, mas eu vou falar agora sobre o Reformer, ok? Então, quais são os exercícios que eu vou escolher primeiramente? Então eu vou lá ver a lista de exercícios do Reformer que tem no sistema intermediário. E aí eu vou começar a analisar. Tá certo? Então, os primeiros exercícios, eu tenho um footwork, eu tenho um The 100, e aí já logo na sequência vem um short spine massage. Todo mundo conhece o exercício short spine massage? Todo mundo conhece? Tem visualmente ele aí, uma representação dele na mente? Qual é o exercício short spine massage no Reformer? O exercício short spine massage, vai falando comigo aí, tá, gente? A Mirelle está perguntando aqui. Tá, eu já vi que vocês não conhecem o short spine massage. Ok. A Mirelle está perguntando aqui. Em relação aos planos de movimento e movimentos da coluna, sempre segue essa sequência? Na verdade, vai seguir uma estrutura de raciocínio que ela já está dada no método, ok? Que ela já está dada no método. Então, isso é uma coisa que você não vai mudar, tá bom? Ah, mas eu quero começar com o meu aluno primeiro fazendo extensão para depois fazer a flexão. Ok, tudo bem. Se você tem algum motivo para isso, e isso é importante por alguma razão específica, importante e que faz sentido, tá bom, então você pode mudar, ok. Mas, de uma certa maneira, invariavelmente, né, as flexões, a gente vai trabalhar elas primeiro. E tem uma razão disso, né? Tem um motivo. Eu falei muito desses motivos na live passada, ok? Falei bastante sobre isso. E, pelo próprio, na verdade, o nosso sistema nervoso central, querendo ou não, ele percorreu um caminho de construção motora, né? Quando a gente volta a percorrer esse caminho de uma maneira consciente e entende que ensinar os nossos alunos percorrendo esse caminho talvez seja algo mais facilitado para o meu aluno, em função de um próprio reconhecimento neuromotor, então eu percorro esse caminho, ok? Eu sigo ele. Tá bom? Muito bem. Então, o short spine massage, por exemplo, ele é um exercício que a gente, no Reformer, coloca as alças nos pés, ok? E a partir daí, a gente estende as pernas numa diagonal à frente e depois a gente vai fazer uma movimentação onde o aluno vai fazer uma flexão, onde a bacia, na verdade, vai se movimentar na direção da cabeça e por cima da cabeça, ok? Então a bacia vai decolar, né? Ela vai fazer um movimento saindo do chão, tá certo?
Então, assim, é uma movimentação que, quando você está saindo de uma estrutura básica, o que ele fez ali, né, em termos de uma representação, de um processo pedagógico para chegar nesse exercício, seria, por exemplo, um rolling like a ball, ok? Um pelvic lift, né? Um rolling like a ball no mat, um pelvic lift no reformer, onde ele começa uma primeira movimentação de levantar a bacia. Sair disso para um short spine massage, visualizou? Legal. Sair disso para um short spine já é, na verdade, um salto muito grande. Entende? Já é um salto muito grande. Então, num primeiro momento, eu posso deixar esse exercício de lado. Eu não preciso ainda já inserir esse exercício já logo num primeiro momento, de cara. Eu deixo ele um pouco de lado, mas aí eu tenho que pensar que na segunda parte da minha aula, se eu deixei ele um pouco de lado, eu vou continuar com a minha rotina lá no Reformer. Vou ensinar alguns outros exercícios novos para o meu aluno, que depois eu vou falar aqui para vocês, mas vou deixar esse exercício para um outro momento. Eu deixo ele um pouco de lado, ok? Só que aí na segunda parte da minha aula, depois que eu fiz a minha estrutura de aula de Reformer na primeira parte, e eu já sei que eu tenho que começar a construir esse exercício com o meu aluno, na segunda parte da aula, evidentemente que eu preciso começar a colocar alguns exercícios que possam facilitar essa construção para ele. Dá para entender isso? Então eu posso ir lá, por exemplo, no Cadillac, na segunda parte da aula, e escolher um exercício como, por exemplo, o Tower. Todo mundo conhece o exercício Tower no Cadillac? Aquele exercício que a gente faz com a barra push-through. A barra push-through é aquela barrinha, né, onde a gente coloca uma mola, conecta e faz os exercícios, alguns exercícios. Na verdade, a barra push-through dá uma série, dá um monte de opção de exercício pra gente. Ok? Então, de repente, eu posso começar a colocar um exercício como o Tower, nessa segunda parte da aula. Começar a educar ele a realizar essa flexão, partindo agora da bacia, indo na direção da cabeça, ok? E, ao mesmo tempo, colocando também, por exemplo, um exercício como um shoulder hold down, onde é um exercício, na verdade, o Tower, ele faz essa movimentação a partir da força da cadeia anterior. O shoulder hold down, ele faz essa movimentação de tirar a bacia do chão a partir da força da cadeia posterior do corpo. Então, são exercícios um pouco diferentes, mas que no fundo eles, eu já vou te responder aí, Letícia, mas que no fundo eles vão ser um pouco complementares, ok? Porque o aluno precisa ser educado sempre a realizar um movimento de tirar a bacia do chão dentro de um processo de coativação das duas cadeias, tanto a anterior como a posterior. Porque se ele for fazer um short spine massage e ele só manter muito ativa a cadeia anterior do corpo, quando ele faz a flexão, na verdade, ele tende a se achatar. Então, quando ele está com o pé na alça, ele consegue manter uma certa coativação da cadeia posterior, e isso faz ele, na verdade, fazer uma flexão onde ele cria espaço na coluna. E você pode educar tudo isso primeiro no Cadillac, para depois levar o cara para fazer esse exercício no Reformer. E enquanto ele não faz os exercícios no Reformer, o short spine massagem no Reformer, você mantém a estrutura do básico. Deixa ele fazendo o frog e o leg circle, ok? Não, poderia passar o rollover como um educativo? Não, aí você foi lá na frente. O rollover, você está fazendo essa movimentação sem auxílio. Por isso que o rollover está no avançado, ok? O short spine massage, ele é um processo pedagógico para o rollover.
Aí você inverteu a lógica. Tá bom? A Fran. O Pilates, a Letícia. Sinto meus alunos com dificuldade de fazer o Tower. Então, aí você precisa avaliar que dificuldade é essa. É uma dificuldade de mobilidade lombar? Então, se é essa dificuldade, você precisa pega um exercício anterior ainda, como por exemplo o próprio push-through. Trabalha um pouco mais essa mobilidade no Cadillac, escolhe outros exercícios, né? Trabalha mais dentro do sistema básico. Ah, não, é mais dificuldade, por exemplo, de flexibilidade da cadeia posterior. Porque o cara, para entrar para fazer o Tower no Cadillac, ele precisa de um pouco mais já de flexibilidade mais desenvolvida, ok? Qual o melhor exercício para preparar o aluno para o rollover? Então, na verdade, o melhor exercício é a estrutura do sistema intermediário. É toda essa estrutura. Porque no sistema intermediário, ele vai fazer exercícios como o próprio Short Spine Massage, ele vai fazer exercícios como o Open Leg Rocker, ele vai fazer exercícios como o próprio Corkscrew, ok? E mesmo quando você chegar lá, no sistema avançado, eu indico você iniciar primeiro com o Jackknife, para depois o Rollover, ok? Porque no Jackknife, você na verdade ensina justamente essa coativação. Porque a tendência do aluno no rollover é sempre ele querer justamente achatar a coluna. Agora, todos esses processos no Cadillac já deveriam ter sido feitos, ok? Tower, shoulder hold down, tem outros exercícios, o próprio rolling stomach massage, ok? O próprio airplane deve ser educado no Cadillac bastante, por isso que ele está no sistema intermediário. Toda a estrutura de exercício do sistema intermediário do Cadillac tem que ser muito trabalhada, muito trabalhada. Alex, se o seu aluno já fez esses exercícios no Reformer, você coloca o Tower às vezes? Sim, coloca, eu vou trabalhando com eles, ok? Qual o melhor exercício para preparar? Ah, essa já foi. Entendeu, né, Fran? Ótimo. Tá certo? Entende? Então você vai já criando uma estrutura de raciocínio, ok? Isso é o mais importante. Isso é o mais importante. Mais do que ficar decorando exercícios. E quando eu falei dessa questão de você ter uma estrutura de pensamento que é do conhecido para o desconhecido, o que eu quero dizer com isso é o seguinte. Ó, depois, quando a gente vai percorrendo, né, a estrutura do Reformer, né, eu vou dar um exemplo aqui, só para deixar muito claro o que é essa questão de ir do conhecido para o desconhecido. Você está vindo de uma estrutura básica, onde foi muito mais trabalhado a cadeia anterior, foi muito mais trabalhado as flexões da coluna, ok? Quando eu me deparo com uma série de exercícios que vão entrar no sistema intermediário, como por exemplo, a série chamada Long Stretch. Todo mundo tem essa série de exercícios aí na cabeça? Do Reformer? Como que é essa série Long Stretch no Reformer? O primeiro exercício dessa série Long Stretch é uma série onde a gente fica com as mãos na barra do Reformer, apoia os dois pés entre a cabeceira e o corpo do carro, fica numa posição de prancha, né, com o aluno, e aí o aluno vai abrir um pouquinho o carrinho e vai fechar, ok? Mantendo lá, né, a estabilidade do tronco dele e de toda a cadeia anterior. Depois, o próximo exercício dessa série... Então eu estou explicando aqui. Depois, o próximo exercício dessa série é o Down Stretch, e depois é o Up Stretch, e depois o Elefante. Ok? Então eu tenho, na verdade, 4 exercícios. Eu tenho
o exercício long stretch, que ele está ali, basicamente, cadeia anterior ativada, né, para estabilizar. Um exercício muito de estabilidade, ok? Depois no down stretch, ele vai apoiar os joelhos no chão e ele vai fazer um exercício de extensão, com os joelhos dobrados. Eu já vou falar sobre as extensões, ok? Como a gente vai proceder no sistema intermediário. Depois no up stretch, ele volta para a cadeia anterior para fazer toda uma movimentação no carrinho. E depois no elefante, ele também volta para a cadeia anterior. Tá certo? Então, eu na verdade vou inserir 4 exercícios para o meu aluno que são novos, só que, além dos exercícios novos, eu tenho um que está muito mais dentro de um processo de extensão para o meu aluno, que ele ainda não está tão adaptado. Então, quais desses 4 exercícios que eu vou colocando primeiro para o meu aluno, dentro de uma estrutura de raciocínio, né? E dentro de uma estrutura lógica de pensamento? Obviamente que eu vou colocar, por isso que eu estou falando do conhecido para o desconhecido. Se eu tenho 3 deles que estão muito mais dentro de um plano de cadeia anterior e flexão, eu coloco primeiro esses 3 para depois começar a ensinar o down stretch, que é aonde ele vai trabalhar nas extensões. Dá para entender o que eu estou falando? A Rê aqui está falando, muitos alunos se queixam de dor no punho nesse exercício. Tem algum pré-pilates para ajudar? Tem, e tem os exercícios de acessórios também para ajudar, ok? Um acessório importante para ajudar é o sandbag, o saquinho de areia. Ó. Ah, mas eu não tenho esse acessório no meu estúdio. Cria um. Pega um saquinho, coloca umas pedrinhas e areia dentro do saquinho, fecha o saquinho, pega um barbante, amarra num pauzinho, acabou. Já construiu o seu aparelho, ok? E aí você vai trabalhando. Isso está no sistema básico. Unidade de enrolamento, mão, pé, tronco. Sistema básico. Fiz o meu com feijão. Boa, Jéssica. Tá certo? Ok? Então, importante trabalhar isso e também trabalhar mobilidade, ok? E outra coisa importante, apoio. Deixa o seu aluno com o dedão e o indicador por cima da barra e usa um apoio alinhando o punho dele, ok? Alinhando o punho para o punho dele não ficar assim, ó. Beleza? E vai trabalhando essa base com ele, importantíssimo isso. Sandbag, ok? Então o que eu só queria que vocês entendessem bem é essa questão do conhecido para o desconhecido, ok? Isso é importante, é ter essa estrutura de pensamento. Quando eu preciso escolher que exercícios que eu vou começar, eu tenho uma série de 4. E eu não vou inserir todos ao mesmo tempo. Numa aula eu começo, introduzo um, trabalho um pouco. Depois, mais para frente, eu vou introduzir um outro elemento dentro daquela série. Agora, o critério de escolha tem que estar relacionado com o processo que ele está vindo, ok? Prefiro o que é mais conhecido para ele, para depois começar a inserir o desconhecido. O peso ideal do saquinho, 1 ou 2 quilos. 1 ou 2 quilos, tá bom? Isso, 1 ou 2 quilos. Tudo bem, gente? Beleza? Muito bem. Um outro elemento importante do sistema intermediário são a introdução, na verdade, das extensões da coluna. Ok? Isso é um outro elemento muito importante do sistema intermediário. Tá certo? E aí, a gente precisa ter uma estrutura de pensamento também para inserir as extensões da coluna. Ok? E é isso que eu quero que vocês anotem aí no caderninho de vocês, gente. Anota isso aí. Tá bom? Para a turma da jornada, que está lá dentro do meu curso,
eu vou gravar uma aula para vocês, uma aula com um slide, tudo, falando exatamente tudo sobre essa transição entre o básico e o intermediário, para vocês não errarem, ok? Então é o seguinte, ó, vamos pensar na estrutura do reformer, tá bom? Quais são os tipos de extensão que a gente tem dentro do sistema intermediário, pegando mais essa estrutura dos exercícios do reformer? Então, quando a gente olha para os exercícios que tem lá, a gente tem um swan on the barrel, ok? Um swan no barrel. Pô, Alexandre, você está falando de reformer, como você vem com esse barrel agora? Porque o swan on the barrel, o swan no barrel, ele faz parte da estrutura de exercícios do reformer, no sistema clássico, ok? A gente para um pouquinho os exercícios lá quando, em um determinado momento, terminou o coordination, ok? Terminou o coordination, a gente vai entrar com o swan no barrel, com o aluno. O swan no barrel é uma estrutura de trabalho que já tem toda uma estrutura de movimentação extremamente complexa, ok? Mas então tem lá, o swan, já é o primeirão que vem, de extensão. Depois, eu tenho na long box os pull straps, ok? Pull straps. Todo mundo tem na mente aí quais são os exercícios da long box? É aqueles exercícios que a gente faz com a alça, que a gente fica deitado de barriga para baixo na caixa na posição longa e vai trabalhar puxando a alça para fazer a extensão, ok? A gente tem o down stretch, que é um exercício onde a gente está com a mão na barra, dessa série long stretch que eu acabei de falar para vocês, com o joelho apoiado no carrinho, os pés nas ombreiras, e aí vai abrir e fechar o carrinho com o corpo em extensão. Tá certo? E o semicircle. Todo mundo conhece o exercício semicircle? O semicircle é uma série de exercícios onde o aluno ele está deitado no carro com os pés lá na barra, na posição de pilates em V, e ele está deitado com meia coluna, na verdade, para fora do carro. E as mãos lá atrás, com o ombro em extensão, levando a mão no apoio dos ombros, nas ombreiras. E aí a gente vai fazer toda uma movimentação onde a coluna, na verdade, vai fazer um movimento, né, quando o carrinho sobe, desce, um movimento em onda e etc. Ok? Então, quando eu olho para essas extensões, eu tenho que começar a fazer escolhas. O que eu vou escolher primeiro para começar a ensinar para o meu aluno? Mas qual é o critério para escolher? É isso que eu quero que vocês saiam daqui, com o critério, ok? Com o critério. E esse critério, ele está relacionado com o jogo, anota isso aí no caderninho de vocês, o jogo entre as cadeias articulares. Puta que pariu, Alexandre, que história é essa de jogo de cadeias articulares? Que história é essa? De jogo de cadeias articulares. Na verdade, é o jogo de cadeias articulares aonde a gente tem necessidades primárias para uma determinada articulação. Ou seja, ou ela tem uma necessidade mais primária de estabilidade, ou ela tem uma necessidade mais primária de mobilidade. Então, quando a gente vai fazer uma extensão da coluna, ok? Tem exercícios que vão colocar uma extensão aonde o meu ombro, está em flexão. Por exemplo, swan on the barrel. O exercício é feito com o braço para cima. Ok? Tá certo? Esta articulação, a necessidade primária dela é mobilidade. A articulação torácica, necessidade primária dela é mobilidade. A lombar, a necessidade primária dela é estabilidade. A coxofemoral é mobilidade.
o joelho é estabilidade, ok? Tudo bem? Então, esse jogo, na verdade, das cadeias articulares, nas extensões, é um jogo em que vocês vão ter que observar justamente ombro, torácica, coxo femoral e joelho. Ok? Porque tem extensões que eu vou fazer em que o meu aluno ele vai estar com o ombro em flexão e com o joelho em flexão. E isso vai ter muito mais impacto para a região lombar dele, no sentido de alterar essa estabilidade lombar, se essas articulações, principalmente o ombro e o quadril e o joelho, perderem, né, um pouco essa característica de mobilidade que eles têm que ter. Dá para entender isso que eu estou falando? Tá certo? Então, olha só, é muito mais difícil para o meu aluno ele realizar uma extensão quando o joelho dele está flexionado, o ombro dele está flexionado. E quanto mais o joelho está flexionado e mais próximo da linha média, e o ombro está flexionado, muito mais difícil do ponto de vista da estabilidade para a região lombar vai ser, porque as cadeias articulares vão começar a ter que se relacionar, e se ele não tem uma boa mobilidade aqui, não tem uma boa mobilidade coxo-femoral, e o joelho dele muito flexionado, colocando o reto femoral dele tensionado, isso vai, na verdade, promover um fechamento aqui da virilha dele, da cadeia anterior, e o ombro vai provocar um impacto aqui na região lombar. Então, quais são os exercícios que eu vou escolher de extensão para começar a colocar para o meu aluno? É aí que a gente tem que entrar nisso. Então eu tenho que ver. Pô, o Swan on the Barrel é um exercício que o joelho está dobrado e o ombro está flexionado. Então eu tenho que colocar esse exercício logo num primeiro momento para o meu aluno? Não, não tem. E o que eu faço, Alexandre? Ué, começa com... Ou você faz uma adaptação no próprio Barrel, então tira o braço para cima, mantém o braço dele apoiado, tira o pé do espaldar, mantém a perna dele estendida, e aí você educa a flexão, a extensão, é o que eu mais gosto de fazer, ok? E vai primeiro trabalhando com as extensões aonde? Mete e vai educando também no Cadillac, para depois você inserir um exercício como esse, ok? E o pull strap da long box? Eu já posso começar a inserir? Bom, o meu ombro como é que ele está? Ele vai fazer agora uma extensão e não uma flexão, ok? Então o impacto para a região lombar não vai ser tão grande. O joelho dele está muito dobrado? Não, está estendido. Ótimo, ele está em cima da caixa, ok? Então eu consigo fazer. A única questão é, antes de inserir as extensões na long box, você precisa ter trabalhado bastante a série Arm Spring no Cadillac. Ok? Então, trabalha bastante a série Arm Spring no Cadillac para depois você inserir o cara no pull strap lá no Reformer. Ok? A série Arm Spring do Cadillac está dentro da estrutura básica do Cadillac. Por isso que você tem que trabalhar primeiro para depois ir para o Reformer no intermediário para fazer a série pull strap. Ok? E o exercício down stretch no Reformer. Eu já posso ir colocando o down stretch, o impacto do ombro não vai ter tanto porque o braço ele tá mais baixo, ok? Apesar de quando o carrinho abre, ó, eu vou entrando com o ombro, ok? Eu vou entrando com o ombro vai flexionando e o joelho vai estar dobrado, tá certo? Então, primeira coisa, como eu gosto de fazer, já inserir as extensões, começar a inserir as extensões no match. Segunda coisa, importantíssima,
fazer esse exercício adaptado no Barrel, ok? Começam a inserir esse exercício adaptado no Barrel, e aí um terceiro elemento tem que entrar. Importantíssimo para você começar a trabalhar a mobilidade dessas cadeias articulares. Small Barrel e Spine Corrector. Isso, Cris, foi isso que eu falei, ok? O pull strap, na verdade, ele vai ser feito no Cadillac na série Arm Spring, tá bom? Ok? Na série Arm Spring. Você pode também fazer a série do pulling straps com o aluno em pé no Cadillac, ok? Fora dele, também você pode fazer isso, ok? Primeiro deitado, série Arm Spring, depois em pé, para depois levar ele para lá, ok? Tudo bem? Então, como eu começo a construir essas extensões? Suando Barrel, adaptado. Então, pé baixo, mão no Barrel, ok? Match, vou inserindo as extensões no match e vou colocando muito Small Barrel Spine Corrector. Por quê? Porque esses aparelhos vão trabalhar muito mobilidade de ombro, mobilidade coxofemoral, abertura de toda essa cadeia anterior, alongamento de reto femoral, alongamento dessa cadeia lateral, tensor da face lata, toda uma cadeia muscular importante que, se ela estiver muito tensionada e fixada, o aluno vai ter muito problema nessas extensões aonde o ombro está flexionado e o joelho está muito flexionado, ok? Então, daqueles 4 exercícios que eu falei do Reformer nas extensões, eu vou começar no Barrel adaptado, vou inserir o pull strap, ok? Vou inserir o pull strap depois, com todos esses pré-requisitos da movimentação no Cadillac, né? Depois, eu começo a utilizar bastante Small Barrel Spine Corrector para depois começar a colocar o Down Stretch no Reformer, e o Semicircle é a última coisa que eu vou colocar. É a última coisa. Porque ele é o mais... É o que vai exigir mais dessa flexibilidade, dessas cadeias articulares, né? E o impacto para a região lombar vai ser muito grande. Então, Semicircle você vai deixar por último, ok? Do Reformer do sistema intermediário, os 3 exercícios que eu vou deixando por último para ensinar para o meu aluno é o Short Spine Massage, é o Semicircle e é a série Front Split, que eu vou trabalhando primeiro muito footwork, muito foot corrector, né? Muita high chair, muito barrel, para depois inserir a série Front Split no Reformer, ok? Muito bem. E uma outra coisa, pessoal, se vocês tiverem perguntas, vai colocando aí, tá? Porque a gente só tem mais 10 minutos de live e a hora voa mesmo, né? Ok? Mas o que eu quero mais importante, eu sei que às vezes, para quem não conhece o sistema clássico, e às vezes não tem a representação do nome dos exercícios associando ao exercício, né? Não tem isso muito fresco na cabeça, pode ser que essa live acabe dando mais confusão, ok, gente? Mas vocês têm que ter em mente sempre que a confusão faz parte do processo. Presta bem atenção no que eu estou falando. A confusão faz parte do processo, ok? Ela faz parte. Se você ficou muito confuso, o que você tem que ter em mente sempre é que, primeira coisa, no sistema clássico, a gente insere o aluno dentro de um processo de construção, ok? Um processo. Vai ficar salvo, mas você tem que estar no meu Telegram, tá bom? Entra lá no meu Telegram, que você vai ter acesso à live depois, ok? Então, o que você tem que ter em mente, se ficou muito confuso para você, a gente vai inserir o aluno dentro de um processo de construção de movimentos. E que esse processo ele tem uma lógica. E que essa lógica, ela é uma lógica que está inerente, ela já está inerente ao método,
ela é inerente ao método, mas que muitas vezes, para você fazer uma transição de um sistema para o outro, você também tem que ter uma lógica de raciocínio onde você, na verdade, coloca um pouquinho do seu conhecimento da própria estrutura corporal humana, onde a cinesiologia vai ajudar a gente nesse processo. Nossa, Jéssica, você colocou uma pergunta aí específica falando sobre paciente com histórico de cirurgia na coluna. Como trabalhar alongamento de cadeia posterior? Putz, depende de muita coisa. Primeiro precisa entender se realmente seu aluno precisa de alongamento para a cadeia posterior. Segundo, se precisa, você justamente vai ter que levar em consideração, se ele tem um histórico de cirurgia na coluna, a gente sempre tem que levar em consideração a parte nervosa do aluno, né? Então, o sistema nervoso dele, porque esse sistema ele não gosta muito de ser alongado. Ele realmente não gosta muito de ser alongado. Então você vai ter que considerar essas coisas, vai ter que ver se o aluno tem dor, se não tem. Enfim, é uma pergunta que depende de muitas coisas, ok? Depende de muitas coisas. Justamente a Requiescandilse. Requiescandilse, tá certo? É isso aí, muito bom. A segunda parte da aula, ela é específica para trabalhar tanto na individualidade do aluno, que eu estou percebendo, pô, meu aluno tem mobilidade no ombro. Toda vez que eu vou entrar com uma extensão que o braço tem que estar lá em cima, ele faz uma compensação lombar. Pô, já viu isso? Legal, trabalha a individualidade dele. E também a segunda parte da aula é para construção de processos pedagógicos. É para construção também da primeira parte. É isso aí, justamente isso. Ok? E só uma coisa importante também, gente. No sistema intermediário vão entrar as torções. Ok? Mais efetivamente. Qual a quantidade de repetições? Isso já está tudo determinado dentro do sistema clássico. Ela é pré-determinada, você nem mexe nisso. Tá bom? Já vem na apostila, você nem mexe nisso. Assim como a quantidade de molas também já é pré-determinada para cada exercício. Você não mexe nisso, ok? Porque a mola e a repetição, ela é de acordo, na verdade, com a estrutura do sistema. Ok? Uma dica para conseguir a mobilidade torácica na extensão de coluna, você precisa começar a trabalhar essa mobilidade, principalmente utilizando Small Barrel Spine Corrector. É aí que você vai conseguir ganhar bastante mobilidade com o aluno, principalmente na extensão. Você tem que usar esses dois aparelhos. Eles são muito importantes. Muito importantes. Por quê? Porque você está colocando o aluno deitado, projetando o externo dele lá para cima, você está invertendo a curva, a cifose fisiológica dele e ao mesmo tempo está trabalhando todo o alongamento da cadeia anterior, que fixa ele possivelmente numa cifose às vezes. Então, você tem que usar muito esses aparelhos. E muito a barra push-through também para ir ganhando mobilidade. No Cadillac, ok? Tem no livro do Joseph... O que tem no livro do Joseph? Assim, gente, só de lives não dá para vocês realmente fazerem uma transição, ok? Não dá. A live, ela te dá umas informações, você desenvolve uma estrutura de raciocínio, você faz uma interpretação, ok? Agora, obviamente, vocês não vão conseguir fazer uma transição só vendo lives, tá certo? Ok? O que eu ia falar sobre as torções é que vocês vão ter que ter um critério de escolha também para as torções. E
Uma estrutura de raciocínio é a seguinte, para você escolher as torções. Quando o meu aluno está fixado em extensão, sempre que ele está mais fixado, aquele aluno que está mais fixado em extensão, ele vai ter muito mais dificuldade de fazer uma torção. Por quê? Porque, na verdade, o apoio das facetas articulares vai bloquear a torção. Ok? As facetas articulares é aquele apoio atrás ali das vértebras, de coaptação das vértebras. Ok? Então, em uma torção em que o meu aluno vai fazer com o braço para cima, é muito mais difícil dele fazer essa movimentação do que se o braço está para baixo. Ok? Por quê? Porque quando o braço está para cima, se ele não tem mobilidade no ombro, ele compensa com a extensão da coluna. Tá certo? Ok? Por isso que o enrolamento, primeiramente, é importante para depois trabalhar o plano transversal, que é o plano das torções, ok? Porque você tira esse excesso de tensão da cadeia posterior. Tudo bem? Ok? Então, o processo de escolha das torções tem que estar relacionado também com essa lógica fisiológica, com essa lógica cinesiológica, com essa lógica do jogo das cadeias articulares. Deu para entender isso? Ok? Então, dependendo do aluno, por exemplo, na torção no reformer, você vai ter na short box o twist, só que é com o bastão para cima, e você vai ter no stomach massage, o braço vai estar um pouco mais, mais angulado também, e ainda tem o diferencial do pé em cima da barra. Tá certo? Então aí, qual é a lógica de escolha? Vocês vão me responder aí. A gente só tem 30 segundos, gente, para acabar a live, tá bom? Bom, enfim, 19 segundos. Espero que eu tenha esclarecido algumas coisas para vocês, tá? Quem quiser rever essa live, entra lá no meu Telegram, pelo link da minha bio, vai conseguir ver, tá bom? Um beijo aí no coração de vocês. Fiquem com Deus. E a gente vai se falando